Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre como tirar a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Mas eu vou falar especificamente do estado da Flórida, que é onde eu tirei a minha. Eu sei que muita gente tem curiosidade em saber, e também eu tô fazendo esse vídeo para ajudar as pessoas que estão aqui, que querem tirar a carteira. Vou falar um pouquinho de como foi o processo, quanto custou, enfim, vou dar algumas dicas também. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade em saber, continuem assistindo esse vídeo. Bom, gente, eu vou contar um pouquinho da minha experiência e, enfim, tudo que eu falar vai ser o que eu vivi. Já tinha carteira de motorista do Brasil fazia 1 ano, então eu já estava com a minha carteira permanente do Brasil. Mas os turistas aqui nos Estados Unidos, enfim, quem não é americano, só pode dirigir com a carteira de motorista durante 30 dias. Ou seja, depois de 30 dias, na lei, você não pode dirigir com a sua carteira de motorista do Brasil aqui nos Estados Unidos. Você precisa tirar a carteira daqui e isso é lei, enfim, eles impõem isso. E se a polícia te parar e você estiver dirigindo com a sua carteira do Brasil, isso pode causar alguns problemas. Enfim, então, depois de um tempo eu tirei a minha carteira aqui dos Estados Unidos, eu tava precisando muito tirar e eu fiz. Como eu já tinha carteira de motorista do Brasil, eu não precisei fazer nenhum tipo de aula. Como eu já sabia dirigir, eu também não precisei fazer aula de volante, nem cursinho, enfim, nada disso. Eu sei que aqui nos Estados Unidos não é obrigatório você fazer as aulas de volante, você aprende a dirigir na sua casa, com o seu carro, enfim. Mas existem sim algumas escolas que te dão aula, mas esse não foi o meu caso. Foi muito simples, na verdade, eu só precisei fazer a prova teórica e a prova prática. Bom, então funcionou da seguinte maneira. Primeiramente, eu tive que fazer a prova teórica. Eu fiz o agendamento dessa prova no site do DMV. O DMV é uma espécie de Detran aqui dos Estados Unidos. Lá é onde você resolve toda a sua documentação sobre carro, sobre ID, que é tipo um RG também aqui dos Estados Unidos. Então lá é assim, um lugar enorme, onde tem várias cabines e vários departamentos, vários setores, para você resolver toda a documentação de placa de carro, documento de carro, carteira de motorista e todas essas coisas. Então, pelo próprio site do DMV, eu entrei lá, vi qual era o posto mais perto da minha casa, porque você tem que ir no local onde é do seu bairro, vamos dizer assim. Porque cada local aqui, por exemplo, aqui é Orlando, é Orange County, então eu preciso ir em algum que seja dessa região. Eu não posso ir em nenhum de Kissimmee, nenhum de Ocala, nenhum de Ocoee. Eu tenho que ir da minha região. Então eu vi qual era o mais próximo da minha casa e fiz o agendamento da prova. Primeiramente você vai marcar o test ride, que você precisa fazer a prova escrita. A prova escrita tem 50 questões, você precisa acertar 40 e é tudo feito no computador. Eu cheguei lá, entreguei todos os meus documentos, fiz a prova no computador. E se você erra 11 questões, você já é eliminado diretamente da prova, você não tem outra chance. E se você completa as 40 questões antes de terminar a prova, você também já passa, já dá tudo certo. E enfim, você passou no teste. Quais são os documentos que eu preciso levar? Bom, os documentos que você precisa levar, primeiramente, é o seu passaporte, que vai ser a sua identidade aqui dos Estados Unidos. Então você leva o seu passaporte com você. Se você já tem a carteira de motorista do Brasil, você leva ela com você também. Você precisa levar também o seu visto americano para eles verem que você está legalmente no país. Só uma observação, quem está ilegal no país, infelizmente não pode tirar a carteira de motorista, é proibido, é contra a lei, então você precisa ter algum status legal aqui no país. Você pode ser turista, você pode ser estudante, você pode ser trabalhador, enfim, qualquer tipo de visto eles aceitam, contanto que o visto esteja válido. Outra coisa que você precisa levar também é o I-94, que é um formulário que você consegue baixar ele pelo site da imigração. É um documento que mostra a data da sua entrada aqui nos Estados Unidos e a data que você deveria ter saído. Então, esse documento é muito importante, você tem que levar lá para eles verem a data que você entrou aqui no país. E por fim, você tem que comprovar que você é um residente aqui da Flórida, então você precisa levar um comprovante de residência. Pode ser uma conta de telefone, pode ser a conta do seu aluguel, a conta da internet, enfim, qualquer coisa que comprove
o seu endereço aqui nos Estados Unidos. Você precisa ser um morador, você precisa ser um residente da Flórida para poder tirar essa carteira. Então, o primeiro processo foi bem simples da prova escrita. Eu fiz o agendamento no site do posto mais perto da minha casa, fui até lá, cheguei lá, você precisa colocar o seu número de telefone quando você faz o agendamento. Então você chega lá, é um lugar bem grande, tem várias televisões e nessas televisões ficam aparecendo o número de telefone, os 4 últimos dígitos. Então tava lá os 4 últimos dígitos do meu telefone e quanto tempo faltava, né, pra eu ser chamada. No meu caso, tava lá o horário que eu fui agendada, mas você também tem a opção de chegar lá e enfrentar a fila, enfim, falar assim, ó, eu vim pra fazer a prova. Mas assim, eu não recomendo porque a fila é muito grande, você pode esperar até 6 horas pra ser chamado. Então, se você quiser fazer isso, se você estiver com um pouco de pressa, não tem horário pra você agendar, você chega lá e fala, ó, eu quero fazer a prova hoje. Eles vão te colocar na fila. E aí, enfim, você vai almoçar, vai fazer suas coisas, e aí eles te mandam uma mensagem quando estiver perto de ser chamado, aí você volta e, enfim, aí você faz a sua prova. Mas eu recomendo fazer o agendamento, porque é muito mais prático, você chega lá e já tá no seu horário, enfim. E aí, quando foi chamada a minha vez, quando chegou a minha vez, eu fui até o balcão, entreguei todos esses documentos que eu falei pra vocês na mesa. A moça pegou todos os documentos, minhas informações, e já me encaminhou diretamente pro computador onde eu iria fazer a prova. Eu confesso, gente, que eu não passei da primeira vez, eu achei muito difícil a prova. É muito importante você estudar antes de fazer a prova de escrita. Lá no DMV ou no próprio site do DMV, eles te fornecem um livrinho onde você pode estudar. Então tem espanhol e inglês, você pode escolher a língua que for melhor pra você, você pega esse livrinho, você estuda as questões, faz aqueles simuladinhos também que tem na internet pra você treinar, e aí quando você estiver seguro, você vai fazer a prova. A prova existe em alguns idiomas, mas infelizmente não existe no português. Então eu resolvi fazer no espanhol porque eu achei que é uma língua que parece com a nossa, um idioma assim que eu me sinto mais segura pra fazer. No inglês eu tava um pouco insegura porque tinha muitas palavras que eu não conhecia, essas coisas de lei, de placa, enfim, coisas que a gente não tá adaptado, enfim, a saber. Então eu resolvi fazer no espanhol, achei mais fácil. E aí na primeira vez que eu fui fazer a prova, não passei. A taxa que eu paguei a primeira vez foi de $6, $6 e pouquinho, e alguns centavos. Enfim, gente, eu não passei na prova na primeira vez. E aí eu resolvi fazer a prova no mesmo dia, a segunda vez. Como eu tinha agendado muito cedo, tipo, era umas 9 horas, logo o primeiro horário, a mulher falou assim, ó, você quer fazer a prova, você tem mais uma chance, enfim, você quer fazer hoje ainda? Eu falei, quero. Ela falou assim, tá bom, então vou colocar o seu nome na fila, seu número na fila, e aí daqui 3 horas, enfim, você vai ser chamada. Porque a fila tava de umas 3 horas. Aí eu peguei, fui embora, né, super chateada porque não tinha passado, mas tive que pagar a taxa dos $6, essa é a primeira taxa que a gente tem que pagar. E aí depois eu voltei, fiz a segunda vez a prova e aí eu passei. A taxa que eu paguei a segunda vez foi de $10, então eu paguei esse valor e somente isso. E aí depois da segunda vez que eu realmente passei na prova escrita, a moça falou, ó, agora você tem que fazer a prova prática. Você precisa agendar no site ou você pode agendar aqui mesmo. E aí a gente, assim que você fizer a prova e passar, você já sai com essa carteira de motorista. Falei, tudo bem. E aí eu já agendei lá mesmo, só que a prova só tinha pro dia seguinte. E aí no outro dia eu voltei lá pra fazer a prova prática. A prova prática é muito simples, gente, sério, eu achei muito baba. Assim, eu que já sabia dirigir, achei muito fácil. O carro que você faz a prova é o seu próprio carro. Você precisa ir com um carro lá com um seguro válido. Aqui o seguro no carro é obrigatório, então se o seu carro não tiver seguro, você não pode fazer a prova com ele. E aí também tem a opção de você alugar um carro lá deles pra você fazer a prova se você não tem carro, mas eu não tenho muita informação sobre isso, não sei, vocês podem procurar no site. E aí eu fui com um carro lá, um carro com seguro, tudo certinho, tudo válido, os documentos.
E aí você faz a prova com o próprio carro, você chega lá, tem uma fila assim de espera, e aí você entra na fila com o carro já tipo no volante, dirigindo. Aí vem a instrutora, entra no carro com você e vai te dando as orientações para fazer a prova. Ela manda você virar à direita, você virar à esquerda, você ir pra frente, você dar ré. A única coisa que eu achei diferente aqui, a baliza, você tem que entrar numa vaga. Você não tem que parar assim, tipo, sabe? Baliza no Brasil, você tem que fazer todo aquele negócio, né, pra entrar dentro dos cones, girar o volante, blá blá blá. Aqui não. Aqui é só uma vaga, assim, tipo aquelas vagas de supermercado, de shopping. Você só precisa entrar na vaga, assim, aí tem alguns cones, a vaga é bem apertadinha, mas não é difícil, se você treinar antes, você consegue, enfim, é bem básico. E aí também ela perguntou pra mim o que eu faria se eu estivesse em uma ladeira e eu tivesse que parar o meu carro. A primeira coisa que você tem que fazer é pôr a marcha no P, que é o pare. Depois você tem que desligar o carro, né, a chave, puxar o freio de mão e aí você precisa rodar o volante todo pro lado contrário da calçada. Ou seja, se a calçada tá desse lado e eu parei o meu carro aqui, eu preciso virar a roda dele totalmente ao contrário da calçada. Aí eu peguei, expliquei pra ela, falei tudo isso, né? Falei que tinha que primeiro botar a marcha no P, que é no pare, depois virar a chave, que é desligar o motor, depois puxar o freio de mão e jogar o volante totalmente ao contrário da calçada. Aí ela falou que tava certo, mandou sair da baliza e continuar o trecho. Tem uma hora que ela vai pedir pra você dar ré. E aí, a ré aqui, você não pode olhar no retrovisor, você tem que pôr o braço no banco do seu copiloto, olhar pra trás, assim, ó, virar a cabeça e aí dar ré. Você tem que dar ré olhando pra trás com a sua própria cabeça, você não pode dar ré olhando no retrovisor. E também ela vai pedir pra você, se você tá numa ruinha, assim, de 2 vias, se você precisa retornar, o que você faz? Você só pode dar 3 mexidas na marcha. Então você vai com tudo com o carro, faz assim, vira a marcha na ré, volta um pouquinho, depois põe a marcha de novo no D, né, que é pra andar, e aí você vira todo o carro e dá a volta. Essas são as coisas que ela vai pedir pra fazer aqui na prova da Flórida. Eu achei muito básico, não tem muito segredo e, enfim. E aí eu passei na prova, tudo mais, aí eu fiquei super aliviada, e aí no mesmo dia eu já saí com o meu comprovante da minha drive license. A taxa que eu paguei foi de $54. Cheguei lá, entreguei o papel que eu passei no balcão, e aí ela me deu um papel que é como se fosse a minha licença. Na verdade, eu não sei porquê, mas eu não saí diretamente com um cartãozinho, que é a carta de motorista, porque geralmente as pessoas já saem com ele no próprio dia. Mas eles me deram uma provisória, que é um papel escrito todo o meu nome, escrito o número da minha drive license, escrito que eu estou permitida a dirigir. Ela me falou que esse cartãozinho, que é a drive license, vai chegar pelo meu endereço, então o correio vai trazer. Ainda não chegou, a carta que eles me deram de papel dura 60 dias, então ainda não chegou a minha, eu estou esperando chegar o cartãozinho mesmo, que é a carteira de motorista. Eu ainda estou com o papel aqui, mas enfim, se a polícia me parar, a moça falou que não tem problema nenhum, eu posso entregar esse papel pra ele, que ele vai puxar lá o número da minha drive license e vai ver que eu já estou autorizada a dirigir. O papel é esse aqui, ó, é um papel bem simples, assim, tipo uma folha sulfite que eles me deram. Tá escrito que é uma permissão temporária pra dirigir. E tá dizendo que expira dia 29 do próximo mês. Então, a minha carta, o meu cartãozinho, com certeza vai chegar antes desse papel aqui expirar. Então, gente, totalizando, assim, eu gastei mais ou menos pra tirar a minha carteira de motorista, $75, contando com as taxinhas, né? Então, não é um preço absurdo. No Brasil, a gente gasta mais de R$1.000. Eu lembro que foi bem cara a minha carteira de motorista lá. Foi muito simples, eu já tinha a carteira de motorista do Brasil, então eu não tive que fazer nenhuma aula. Não sei como funciona também pra quem não tem a carteira de motorista do Brasil, mas eu creio que não precisa fazer. O meu irmão tem 18 anos e ele tirou a carteira dele agora também aqui. Ele não tinha a carteira de motorista do Brasil e foi muito simples. Na verdade, ele teve que fazer
um teste de álcool e drogas, que se eu não me engano é para menores de 18 anos, então ele teve que fazer esse teste aí que é obrigatório. Pra quem não sabe, aqui adolescentes a partir dos 16 anos já pode dirigir, então eles precisam fazer esse testezinho aí de álcool e drogas, mas o meu irmão também tirou a carteira super simples, não precisou fazer nenhum tipo de aula também. Ele foi lá, fez a prova como eu, fez a prova de volante como eu, e também ele tá com esse papel aqui, porque a dele ainda também não chegou. Mas é bem simples, gente, não tem segredo. Os documentos que precisa são esses que eu falei pra vocês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Fiquem tranquilos, a prova é difícil, a prova é de escrita, não vou dizer que é fácil, mas se você estudar, com certeza você vai tirar de letra. Algumas regrinhas, algumas coisinhas nos confundem porque não é a nossa língua, então claro que se fosse em português a gente entenderia muito melhor, a gente raciocinaria melhor também, mas fiquem tranquilos, estudem o caderninho que vai ser de boa, a prova também prática é de boa, tranquilíssima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, era um vídeo que eu queria muito fazer, porque eu sei que muita gente tem dúvidas e quando eu entrei aqui no YouTube pra pesquisar sobre o assunto antes de eu tirar a minha, não achei muita coisa legal. Então por isso que eu vim aqui esclarecer pra vocês. É muito fácil, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, por favor. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir aí pra mim, se inscrever no meu canal e também não deixem de me seguir lá no Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem me deixar lá no inbox do Instagram que eu tô sempre respondendo. Então é isso, gente. Um beijo, beijo, beijo e até a próxima.